E o que me deixa feliz estar aqui nessa casa, nesta noite, é nós temos liberdade para adorar o Espírito Santo, né? E eu estava até comentando com a pastora Maria esses dias que eu gosto de culto onde há ordem e decência. Porque ultimamente você está indo nos cultos, irmão, que você não sabe qual é o começo, qual é o fim, qual é o final do culto. É tudo misturado e você não entende nada. E eu gosto de culto onde há ordem e decência, porque para Deus é o nosso melhor, né, irmãos? Nós temos que adorar o Senhor com o nosso melhor todos os dias. Estamos entregando o nosso início de semana na presença do Senhor. E eu costumo dizer que o nosso culto ele começa em casa. Quando nós falamos para o Senhor, hoje eu vou à casa do Senhor, ele já começa a ministrar algo no nosso coração. Então, às vezes é uma palavra, às vezes é um louvor. E eu estava lá em casa hoje e o Senhor começou a falar comigo algumas coisas. E na hora de vir para o culto, o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração. E eu quero compartilhar com os irmãos, que está no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu vou ler aqui para vocês abrir. Amém? Só prestar atenção na palavra que diz assim. Aleluia. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, e aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixamos ao Senhor para servirmos a outros deuses? Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos faz subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Louvado seja Deus. E foi tão interessante, irmãos, essa palavra, porque olha para você ver que tudo quando Deus ele te dá com fundamento. Eu estava em casa hoje e o meu namorado ele mora em Americana. E ele veio almoçar comigo hoje, que ele ia entrar só no período da tarde no serviço, e ele falou assim para mim, nós lá, ele trouxe uma carne para assar, e eu e os meus filhos estavam ali com ele, nós conversando, e ele falou assim para mim: você vai no culto hoje? Eu falei: eu vou. Aí ele virou para mim e falou assim: mas aonde você vai, não fica toda hora pedindo dinheiro. Aí Deus falou assim para mim: haja com sabedoria e responda ele. E eu falei assim: não, em que questão você fala de ficar pedindo dinheiro? Eu falei: dízimos e ofertas é necessário você abençoar a casa do Senhor, porque hoje na terra, para você poder manter a igreja, você precisa ter o dinheiro. Porque o nosso Deus ele não precisa do nosso dinheiro, mas tudo na terra é movido a dinheiro. Ele falou: não, concordo com você. Eu falei: outra, crente que serve a Deus verdadeiramente, ele sabe da tua obrigação. Não precisa todo dia o pastor estar falando: fulano tem que dizimar, fulano tem que ofertar. Servo que é servo, ele sabe que ele tem que servir a obra. E servir o que, irmão? Com alegria. Servir com o seu melhor. E o que é servir com alegria? É não dar hoje preocupado que vai te faltar amanhã, mas devolver aquilo que o Senhor entregou para mim e para você. Porque Ele entregou tudo na nossa mão. E Ele pede apenas uma oferta para abençoar e para cuidar da casa dele. E Ele fala o quê? Que ainda aquele que oferta e abençoa, as portas e a janela do céu vão se abrir em tua direção. E Ele derramará bênção tal, sacudida, transbordante, sem medida. Além de Ele te dar o fôlego de vida para você trabalhar e poder ter o teu pão, Ele ainda fala: aquilo que você ajudar a minha casa, ainda te retribuirei em dobro. E aí eu comecei a pregar a palavra para ele, porque ele é de outra denominação. Ele é nascido e criado na congregação cristã. E lá é diferente. Os dízimos e as ofertas lá, eles não pegam o dízimo e oferta, lá eles têm a obra da piedade, aonde ali você ora a Deus e o valor que Deus colocar no teu coração você vai entregar no altar do Senhor. E por muitas vezes as pessoas dão muito mais do que o valor do dízimo. E ali eu conversando com ele com sabedoria, explicando. Mas por que ele me fez essa pergunta, igreja? Porque eu estava auxiliando em outro ministério, que eu não vou dizer o nome. E ali toda hora se falava de valores, de valores, de valores. E eu comecei a levar ele comigo para conhecer o ministério pentecostal, porque ele nunca tinha entrado numa igreja pentecostal. E ali eu apresentei ele para o pastor da obra e fui falando com ele, falando: olha, da congregação, ele está vindo agora, conhecendo agora. Porque se a gente casar, ele vai precisar andar comigo, então eu já estou trazendo ele aos poucos para ele me conhecendo. E ali o pastor, sabendo o trabalho dele, sabendo que o valor que ele ganha é um valor alto, o pastor já perguntou para ele: mas você é dizimista?
E ele explicou, não, lá no meu ministério é assim, 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 com toda a mansidão. Só que toda vez que o pastor me via, ele perguntava, e aí, o irmão João está dizimando? O irmão João está dizimando? E falava para ele, ele começou a ficar constrangido ao ponto de não querer ir mais lá na igreja. Porque ele ofertava o valor que o Espírito Santo de Deus ministrava no coração dele. Mas toda vez o pastor falava sobre dízimo para ele. E ele falou, ele me chama de vida, ele falava assim, vida, lá no meu ministério é diferente. Eu ainda estou aprendendo a caminhar com você, você está me ensinando. E aí eu falei para ele, quando ele me perguntou isso, eu falei, não, a pastora Maria não fica toda hora falando sobre dízimo e oferta, porque cada um sabe da sua obrigação. E ele falou, então eu vou querer ir lá conhecer o ministério. E por que eu estou dizendo isso, irmão? Tem fundamento nisso que eu acabei de ler. Por muitas das vezes, a gente fala assim, eu estou debaixo de uma promessa. Eu e a minha casa vai servir ao Senhor. Mas qual testemunho nós temos levado para dentro da nossa casa? Será que quando acontece algum problema dentro do nosso ministério, ou a igreja onde nós estamos auxiliando, nós chegamos lá e começamos a encher a cabeça do marido, do namorado, começamos a encher a cabeça do filho, olha, lá na igreja hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e por muitas vezes o marido e o filho pegam até raiva do pastor, dos irmãos, de tanto você falar o mal da igreja. E aí, como que a pessoa vai querer vir para a igreja servir ao Senhor com você, se você não está levando um bom testemunho para dentro da tua casa? Isso que eu estou te falando, o Espírito de Deus ministrou no meu coração enquanto eu tomava banho para vir para o culto. E o Senhor falou para mim assim, lapida ele com sabedoria. Porque tudo que ele vai fazer hoje em relação às coisas de Deus, ele pergunta para mim. Porque ele fala assim, você já está preparado, eu estou começando a aprender. E como ele nunca foi de ministério pentecostal, tudo ele me pergunta, ele vai no culto, ele presta muita atenção, ele adora do jeito dele. E hoje, quando ele me fez essa pergunta, Deus falou assim para mim, por muitas das vezes, as igrejas não estão no culto da família completo, porque em vez de levar um bom testemunho da minha casa para dentro do lar, tem levado contenda, tem levado fofoca, tem levado divisão, e a obra dividida ela não prospera, igreja. Se nós tivermos cada um em um pensamento, a obra ela não vai crescer. Mas se nós estivermos andando no mesmo pensamento, na mesma convicção, que é ir para o céu, amar a Cristo sobre todas as coisas, e o nosso irmão também, a obra ela vai expandir cada dia mais. E o Senhor está dizendo, claro que nós sabemos que o nosso papel é mostrar o caminho para os nossos filhos, é mostrar o caminho para a nossa família, mas se eles não quiserem ir, o nosso papel é continuar orando, mas nós sempre temos que levar um bom testemunho para dentro da nossa casa. Os meus filhos são nascidos e criados no lar evangélico, só que agora que eles ficaram adolescentes, um tem 15, outro tem 19, não estão mais indo para a casa do Senhor. Mas eu chego em casa e eles perguntam, mãe, como foi o culto? Mãe, qual a palavra que Deus falou? Nossa, mãe, o culto é uma benção, né? Eu falo, glória a Deus, o culto é uma benção. E todas as vezes que eu entro na minha casa, eles fazem a mesma pergunta, mãe, como foi o culto? Eu falo para eles, por que você não vai para ver lá já que é benção? Vamos lá comigo adorar. Eles falam, na hora certa nós vamos. O meu papel é ensinar, é orientar, mas eu não posso obrigar eles a vir comigo. Mas eu ensinei o caminho. Eu dou bom testemunho dentro da minha casa. Eu dou bom testemunho no meio da minha família. Tem pessoas que acham, irmão, porque servir a Deus, não podem mais estar no meio da sua parentela, não podem mais ir numa festa de família, não podem mais ir num almoço de família, não, ao contrário. Você tem que ir e fazer a diferença no meio deles. Eles têm que olhar para você e ver o teu bom testemunho. Não é se afastar da sua família. Se você afasta deles, você vai mostrar que agora foi como a minha tia falava. Tem gente que vai para a igreja ficar besta. Não tem mais família, não tem mais ninguém. É só os irmãos. E a minha família é toda mineira, eles falam bem engraçado. E ela sempre fala, a Renata tem almoço, eles vêm, tem jantar, vem, tem uma festa, vem. Claro que eu não vou fazer a mesma coisa que eles fazem, mas eu estarei ali no meio deles. E toda vez que acontece alguma coisa, vamos ligar para orar por nós. Por quê? Porque eles olham para mim e vê um bom testemunho. Será que se eu não desse bom testemunho no meio da minha família, eles iriam me pedir oração? Não ia. E aqui nós vemos que Josué, ele falou para o povo, porque o povo estava disperso. O povo estava dividido, um queria servir um Deus, outro queria servir outro. Josué falou, olha, vocês vêem o caminho qual vocês querem seguir. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? Quem vocês vão servir? E como o povo viu que não tinha outro Deus
a qual fosse o Deus verdadeiro, que fazia obra, que falava e cumpria, eles diziam, não, nós vamos servir a Deus também. Porque nós sabemos que este Deus que nos livra da terra da escravidão, é este Deus que nos deu a liberdade. Quando aconteceu comigo e com você um dia, nós estávamos sendo escravos de Faraó no Egito, e o Senhor olhou para mim e para você, e nos tirou da terra da escravidão, nos libertou, nos deu um banho de misericórdia, e nos colocou de pé para que nós hoje pudéssemos estar aqui, num culto intitulado Culto da Família, onde cada um que está aqui está orando pelo seu ente querido. Cada um que está aqui está apresentando um filho, uma mãe, um irmão, um esposo, uma esposa, ou alguém que você deseja que esteja do teu lado servindo ao Senhor. Mas eu estou dizendo assim, começa a dar bom testemunho dentro da tua casa, começa a dar bom testemunho aonde você pôr a planta dos seus pés, porque talvez por muitas vezes você acha que ninguém tem te observado, mas aonde tu tem passado, muitos têm te observado, e tem olhado se verdadeiramente ali vai um servo, se verdadeiramente ali vai uma serva do Senhor, porque nós achamos, irmãos, que não tem ninguém nos olhando, mas é engano nosso, aonde a gente passa tem alguém nos olhando, e muitas das vezes para dizer um bom testemunho sobre nós ou um mau testemunho sobre nós. E o Senhor está dizendo assim, quer a tua família no altar de Deus? Começa a levar as coisas boas para dentro da tua casa. Começa a plantar as coisas boas. Não leve a semente da discórdia, não leve a semente da contenda. Se houver alguma coisa dentro do teu ministério que por muitas das vezes te entristeceu, ou por muitas das vezes um irmão passou no teu Pai do Senhor e aquilo te entristeceu, chama ali de canto, conversa, tenta resolver para que essa barreira caia por terra, porque por muitas das vezes o que impede o mover do Espírito Santo na nossa vida é barreiras que nós mesmos levantamos a cada dia, porque nós deixamos a raiz de amargura descer para o nosso coração, e isso traz a frieza dentro da casa do Senhor. E o Senhor está dizendo assim, não, resolve, conversa, aconteceu alguma coisa, foi que nem a irmã falou aqui, por muitas das vezes a gente chega tão cansado na casa do Senhor, e chega tão desapercebido, que nós passamos e não falamos com o irmão da mesma maneira, com a mesma alforria, com aquela coisa, com aquele gozo, o irmão já olha e fala, fulano está diferente comigo. E aí o irmão já começa a pensar milhões de coisas. Ah, eu acho que eu falei alguma coisa, eu acho que o irmão está com raiva, e ali já começa a criar aquela situação onde o inimigo já acha uma semente para minar e trabalhar. E o Senhor está dizendo assim, se acontecer alguma coisa, chama o teu irmão, conversa no particular, mas não deixa que a frieza venha entrar na tua vida e também na casa do Senhor, porque nós estamos aqui, irmão, para servir um Deus somente, um Deus que é justo, santo e poderoso, um Deus que nos resgatou, para que nós também viemos resgatar outras vidas, para que através de nós também o testemunho seja contado aí fora, seja pregado aqui dentro, e que nós possamos a cada dia mostrar para a nossa família que não existe outro Deus, somente o Deus que nos tirou da casa da servidão. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.